Olá, aluno, seja muito bem-vindo a essa primeira teleaula da disciplina de Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Mônica Maria Silva, eu sou formada em Administração e Psicologia e tenho mestrado em Psicologia. Estou iniciando essa teleaula com vocês da disciplina de Gestão de Pessoas. Então, essa primeira unidade, que ali no quadro você tem o título dela, que é a Introdução à Gestão de Pessoas. Vamos iniciar falando, então, introduzindo esse tema, esse conceito de gestão de pessoas. Já no quadro seguinte, nós temos um resumo, né, que nós sempre trazemos aqui no início da nossa aula. Passando já para a nossa contextualização. Nós vamos, então, eu convido você, né, a refletir sobre essa questão. Por que estudar a gestão de pessoas? Por que você, um profissional da área de pedagogia, deve estudar a respeito de gestão de pessoas? Bom, a escola, ela é um espaço de educação, né, um espaço educativo, mas ela tem diferentes recursos ali que estão juntos, né, para que a gente possa oferecer né, esse serviço da educação para o público, né, que vai consumir, então. E para isso, né, é preciso administrar esses recursos. E as pessoas, né, são um desses recursos que precisam ser administrados dentro desse espaço. Então, ali no quadro, voltando, compreender, né, por que estudar, então, a gestão de pessoas, ainda que na escola, as práticas, né, pedagógicas sejam prioridade sempre, a gestão de pessoas pode fazer diferença aí, tanto na vida dos profissionais, né, quanto também na vida dos profissionais que trabalham dentro da escola, quanto da vida do próprio público, né, que vai, então, usufruir do serviço da escola. E nesse sentido, quando nós falamos aqui de gestão de pessoas, né, quem são essas pessoas? Nós não estamos nos referindo à relação entre o professor, o docente, né, e o estudante, nem entre o professor e a família, né, do aluno. Mas sempre, né, quando nós estamos então falando de gestão de pessoas, nós estamos falando dessa relação entre os profissionais que trabalham nesse espaço. Então, voltando nesse quadro ainda, é muito importante compreender a importância de cuidar das pessoas na organização, né? Então, cuidar dessas pessoas que trabalham nessa organização, buscando um diferencial competitivo. O que é esse diferencial competitivo? Bom, é aquilo que diferencia essa escola das outras escolas. Então, nós podemos pensar em algo, né, que ela faz que é melhor do que as outras escolas. Ainda nesse quadro, um outro aspecto é utilizar estratégias de valorização criativas na área de gestão de pessoas. Então, considerando o contexto, né? Considerando esse contexto, que cada organização ela é diferente. Então, nós devemos pensar em maneiras, né, apropriadas e mais adequadas de exercer esse gerenciamento das pessoas de uma maneira criativa, considerando esse contexto. Ainda no quadro, conhecer as mudanças que ocorrem na gestão de pessoas. É muito importante conhecer essas mudanças que vão ocorrendo, por isso a gente vai também aqui, nesse nosso encontro, falar dessas mudanças que foram ocorrendo na maneira de gerenciar, então, esse recurso que é muito importante dentro da organização. Já no próximo slide, nós vamos, então, aqui conhecer como que está dividida, né? Como que a gente vai, então, trabalhar essas temáticas. São em 4 unidades, como você tem aí no livro texto da disciplina, também aqui os nossos encontros vão estar pautados nessas temáticas. Então, voltando ainda no quadro, nós temos aí na primeira unidade a gestão estratégica de pessoas, talentos e capital intelectual. Então, nós vamos ter 2 encontros para abordar essa temática da unidade 1. Na unidade 2, nós vamos falar de uma outra temática também muito importante dentro da área de gestão de pessoas, que é o recrutamento e seleção de pessoal. Já na unidade 3, nós vamos falar do programa de integração. Depois que eu recrutei, que eu contratei, eu vou integrar as pessoas. E na unidade 4, pesquisa de clima organizacional, uma importante ferramenta na área de gestão de pessoas. Então, veja que nós vamos aí trabalhar todos esses conceitos dentro dessa disciplina. E assim a gente chega no final dessa nossa contextualização. Gestão de pessoas. Esse é o primeiro conceito que nós vamos ver aqui, gestão de pessoas. Então, lá, já chamando você ao quadro novamente,
Eu vou colocar aqui para você que, segundo o Chiavenato é um autor bem importante dentro da área da administração, da área da gestão. Você vai ter oportunidade de estudar aqui vários conceitos da área de gestão. E o Chiavenato, então, esse importante aí pesquisador, né, brasileiro aqui, que estuda o contexto brasileiro dentro da área de gestão, ele traz o seguinte ali no quadro. Que a gestão de pessoas ela é um conjunto integrado de atividades. E essas atividades, elas envolvem o quê? Né? Elas envolvem a contratação de pessoal, elas envolvem a remuneração dessas pessoas que trabalham nesse contexto, né, da organização. Então, vou contratar, depois eu vou recompensar essas pessoas através também da remuneração. Então, tem uma atividade aí que eu vou ter que fazer em relação a isso. Ainda voltando lá, nós temos também a avaliação, né? A avaliação do desempenho desse profissional. Então, avaliar o desempenho do profissional. Mais um tópico ali também muito importante, que é proporcionar segurança e qualidade de vida no trabalho. Então, eu tenho que garantir um bom ambiente de trabalho, né? E a saúde desse trabalhador, para que ele não adoeça, né? Que o trabalho dele não cause um sofrimento que vá levar ele ao adoecimento. Voltando ali no quadro, também nós vamos ter a manutenção das pessoas na empresa. Então, eu preciso também, através da minha gestão, garantir que as pessoas permaneçam, né? Permaneçam trabalhando nessa organização. Um outro aspecto bem importante que nós temos aqui no próximo quadro é que, voltando ali, é que nós temos a gestão de pessoas também, ainda de acordo com o Chiavenato, a denominação, né? Então, vamos olhar para essa denominação. A denominação que é dada, né, para as pessoas dentro da organização, ela vai refletir o papel que a gestão, que aquela empresa, ela confere às pessoas. Então, muitas vezes, a gente pode encontrar, para se referir a essa gestão, várias denominações diferentes. Então, lá no quadro, nós temos alguns exemplos, como, por exemplo, mão de obra, né? A gente pode chamar as pessoas que trabalham dentro da organização como a mão de obra, como operário, como trabalhador, ou então denominar como empregado, funcionário, recursos humanos, ou como colaborador, parceiro, ou como talento e capital humano. Então, isso também acaba refletindo ali qual que é esse papel que a empresa confere. Será que é um papel muito mais operacional, né? E daí também isso vai influenciar a maneira de gerenciar. Então, muitas vezes, se eu tenho lá, eu considero, né, as pessoas como mão de obra, como trabalhadoras, às vezes eu acabo fazendo uma gestão que prioriza muito o lado burocrático, né? Cuidar dos aspectos legais, cuidar, então, da burocracia que envolve a contratação e o cuidado das pessoas dentro da empresa, mas, né, não dou tanto importância, muitas vezes, para outros aspectos que poderiam levar a considerar essas pessoas como, por exemplo, como talento, como parceiros, né? Então, nós vamos também aqui ver como que isso, né, pode influenciar a maneira como a empresa ela vai, então, gerenciar esse recurso. Reflete também, vai mostrando para a gente essa maneira como essa organização vai, então, administrar esse recurso importante. E dentro da escola, ela é muito intensa na utilização de mão de obra, né? A escola é um espaço, é um tipo de organização que utiliza muito mão de obra, né? Que utiliza muito as pessoas para poder prestar o serviço à comunidade. Ali no próximo quadro, quando nós falamos então de gestão de pessoas, a gestão de pessoas envolve processos complexos. O que são esses processos? Sempre quando a gente fala de processo, sempre lembro do seguinte: processo é um conjunto de atividades, são várias atividades. Que atividades que a gente está falando aqui, né? Aquelas atividades que a gente viu há pouco, né? Então, contratar, remunerar, direcionar essas pessoas. Então, essas atividades, elas estão envolvidas dentro de um processo e que é complexo. Por que complexo? Porque eles não são isolados, né? Eles estão interagindo, um interfere no outro. Então, a maneira como eu contrato, a parte da remuneração, a parte da avaliação de desempenho, não são atividades isoladas, elas fazem parte de um conjunto de atividades e que uma vai interferir na outra. Voltando ainda ali no quadro, que podem ser trabalhados de acordo com a necessidade e a maturidade organizacional. Então, veja que nós podemos adaptar as necessidades de cada tipo de organização, como que nós vamos fazer essa gestão, como que nós vamos, então, organizar esses processos,
e depende também dessa maturidade organizacional. Então, como nós vimos, muitas vezes a organização ainda vai considerar as pessoas simplesmente como uma mão de obra, então ela vai organizar isso de uma determinada maneira, diferente de outras organizações. E também o contexto, né? Uma escola, uma indústria, um comércio, né? Então cada uma vai estruturar essa maneira como vai gerenciar as pessoas de uma forma muito particular. Ainda no quadro, nós então vamos ter aqui que as empresas hoje elas buscam pessoas comprometidas, pessoas atualizadas às tendências de mercado, em seu campo de atuação. Bom, por que isso é importante, né? Quando a gente considera aí a gestão de pessoas. Porque a maneira como nós vamos, então, organizar esses processos, eles devem auxiliar essa organização a buscar, né, não só buscar no mercado, né, pessoas assim comprometidas, atualizadas, mas manter essas pessoas trabalhando de uma maneira saudável, né, de uma maneira que garanta a sua saúde e a sua qualidade de vida dentro desse contexto. E um outro fator bem importante é que quando falamos de gestão, nós sempre estamos falando de alguns processos que vão ser realizados. Esses processos são o planejamento, a organização, a direção e o controle. Então, quando eu falo de gestão, também eu estou incluindo aqui o planejamento, né? Então, o planejamento dessa mão de obra, a forma como eu vou planejar, né? Fazer a minha remuneração, fazer a avaliação de desempenho, garantir a qualidade de vida desse trabalhador, mantê-lo dentro da organização. Então, não é somente realizar essa atividade, mas envolve também todo o planejamento. E quando nós falamos de planejamento, nós estamos também falando de estabelecer as políticas, as diretrizes que essa organização então vai ter para realizar, que vão direcionar, que vão dar base, né, para essas atividades serem executadas. As atividades, né, que envolvem aí a gestão de pessoas. Então, tudo isso não pode ser desvinculado do contexto, né, do contexto, por exemplo, escolar. A escola tem toda a sua particularidade, que deve ser considerada na maneira como, então, o gestor vai realizar essa gestão do seu quadro, né, de pessoal que trabalha aí dentro desse contexto. Então, isso deve ser levado em consideração ao estabelecer as políticas e ao estruturar a sua maneira de gerenciar esse recurso, que é extremamente importante em todas as organizações, mas principalmente dentro do contexto escolar. E assim, nós finalizamos, né, esse conceito da gestão de pessoas. Estratégia empresarial. A estratégia empresarial é um conceito muito utilizado, estratégia é um conceito muito utilizado dentro da área organizacional, das organizações. Mas não é um conceito que nasceu dentro das organizações, nem que foi criado aí, embora seja muito utilizado, né, dentro da gestão. Então, ali no quadro, nós vamos ver que é um termo amplamente utilizado no ambiente organizacional, a estratégia, mas a sua origem remonta aos séculos e está ligado à arte da guerra. Então, veja que dentro aí do campo das organizações, né, do campo da administração, existem alguns conceitos que a administração, né, a ciência da administração, ela vai buscar em outros contextos. E a estratégia é um deles, né? A estratégia está muito ligada com a arte da guerra, com a forma como os exércitos, né, se planejavam, se organizavam, né, estabeleciam as suas diretrizes para tomar ações baseado, então, em algo que foi pensado anteriormente, levando em consideração uma série de variáveis do ambiente para poder se posicionar de uma forma a ganhar uma batalha, a ganhar uma guerra. E as organizações, né, a administração, aí como ciência, ela vai, então, olhar para esse conceito e ver como que a gente pode trazer isso, né, para dentro do contexto organizacional, já que também, né, a estratégia pode ajudar a superar desafios, a ajudar a fazer frente a contextos adversos, né, que acontece. Então, como que a gente pode ali e aprender, né, ali com o que já existia dentro da arte da guerra. Bom, então ainda nesse quadro, é considerada, então, uma arte, né, ou até mesmo uma filosofia estratégia.
pois envolve ações que de forma muito particular podem conduzir à vitória ou à derrota. Então, o que é essa forma muito particular? É porque ela considera, né? Então, se considera a particularidade, o contexto de cada organização. E essa particularidade não é somente eu considerar, então, por exemplo, a escola, a sua estrutura, olhar para dentro, mas também o ambiente. Então, eu vou olhar para fora, eu vou olhar para esse ambiente onde, por exemplo, a escola está inserida e quais são essas variáveis que existem fora da escola, de fora ali da escola, que podem interferir na sua atividade. Como, por exemplo, a gente pode ter o desenvolvimento de tecnologia, a gente pode ter política, né, as políticas públicas que podem se modificar, legislação, a economia, tudo isso pode interferir na maneira como eu vou, então, exercer a minha atividade dentro da escola. Então, eu vou olhar para fora e vou considerar isso e pensar de que maneira que eu posso enfrentar os desafios que essas variáveis me impõem. E também vou olhar para dentro, para ver o que eu tenho, né, de pontos fortes e pontos fracos para poder superar esses desafios que se apresentam. Bom, então, já no próximo quadro, a estratégia, ela, de acordo com Kasparov, ela está relacionada com ações que conduzem a uma consequência com foco no resultado. Então, eu vou sempre, né, pensar e vou estabelecer as minhas estratégias pensando aonde que eu quero chegar. O que eu quero? Né? E o que eu quero não somente nesse momento agora, porque planejamento, e quando a gente pensa em estratégia, ela sempre envolve esse olhar para o futuro, olhar à frente. Então, eu vou sempre pensar a longo prazo. Então, ainda nesse quadro, esse foco nesse resultado que eu quero ali também no longo prazo. O estabelecimento também a estratégia envolve, está relacionada com o estabelecimento de metas de longo prazo e trabalhar por meio de ações específicas, também chamadas de táticas, para alcançar essas metas. E é necessário estabelecer, então, um bom planejamento para que eu consiga atingir esse resultado. Já ali no quadro, nós vamos ver que o Mitzenberg, ele então aponta que a estratégia ela não tem uma definição simples, ele propõe 5 P's aqui para a gente pensar a estratégia. Ele vai falar então no primeiro P, que é o plano. Então, é importante eu traçar um plano olhando para o futuro, para onde que eu quero chegar. Então, quando eu falo desse olhar para o futuro, nas organizações, geralmente, né, um planejamento estratégico, ele envolve uma perspectiva de 5, 10 anos. Então, eu vou olhar e vou prever o que vai acontecer daqui 5, 10 anos, por exemplo, no campo da educação. E o que pode, né, isso que eu estou prevendo que vai acontecer, o que pode, então, impactar na minha atuação. Ainda nesse slide, o padrão, né? Seguir padrões, então, previamente definidos. Então, também, né, a teoria dos 5 P's aí envolve isso, o padrão, que é o segundo P. O terceiro P é a posição. Então, o padrão são aquelas ações específicas. A posição, marcar uma posição no mercado e olhar para dentro, identificando novas abordagens de negócio. Então, se marcar uma posição no mercado, eu estabelecer qual posição que eu quero ter nesse mercado que eu atuo. Então, por exemplo, a escola, que posição que ela quer ter? Ela quer ser uma escola mais tradicional, ela quer ser uma escola inovadora, ela quer ser uma escola que tem o maior nível de aprovação dos alunos. Então, eu tenho que marcar uma posição no mercado, porque isso também estabelece esse foco. Bom, e lá, então, no próximo, a gente vai ter o quarto P, que é a perspectiva. Definir uma posição, então é essa, né, que a gente falou, e olhar para dentro, identificando novas abordagens de negócio. Então, quais são as novas possibilidades de negócio, de atuação dentro dessa posição de mercado? O que por exemplo, o desenvolvimento em tecnologia pode, então, trazer aí de novas maneiras, né, de oferecer esse serviço da educação. Por exemplo, para uma escola que tem essa posição como inovadora, ou mesmo com aquela tradicional. Então, também eu vou aqui avaliar isso. E o quinto P, que é o pretexto, manobras para criar e manter uma posição pretendida, enfraquecer e derrubar a concorrência, né? Então, manobras para eu criar e manter essa posição pretendida. Essas manobras podem envolver, por exemplo, a gente pensando aí na escola, abrir uma nova unidade, ampliar as minhas instalações,
atender um outro público. Então, tudo isso vai envolver aqui a questão, né, do planejamento estratégico, né, da estratégia empresarial. Eu vou considerar esses aspectos, vou sempre olhar para o futuro, pensando quais são as ações que eu vou especificar hoje, né, que eu vou fazer hoje, para alcançar esse foco lá no futuro. Então, eu tenho que pensar antes aonde que eu quero chegar e não simplesmente realizando ações no dia a dia sem um planejamento, sem um foco. E para que eu possa estabelecer esse foco, eu tenho que determinar uma posição, eu tenho que ter uma perspectiva, né, pensar de que maneira diferente que eu posso oferecer esse serviço que eu ofereço, e eu também tenho que pensar em estratégias, né, para me manter nesse mercado e até mesmo para ampliar a minha participação nesse mercado. E assim a gente chega ao final, né, desse conceito aí de estratégia empresarial. Gestão estratégica de pessoas. Nós vamos agora conjugar, né, dois conceitos importantes, que é a estratégia e a gestão de pessoas. E nós vamos ter, então, a gestão estratégica de pessoas. Ali, então, no quadro, essas duas, né, esses dois conceitos importantes, aí estratégia e pessoas e gestão de pessoas. E por que isso, né? Porque uma questão muito importante é que é através das pessoas que é possível atingir metas e resultados. Na estratégia empresarial, nós vamos definir quais são os resultados que nós queremos alcançar, quais são as metas que nós queremos alcançar. Para alcançá-las, nós vamos, então, ter recursos ali disponíveis, nós vamos utilizar esses recursos para alcançar isso. Então, eu posso ter um recurso financeiro, vou precisar de dinheiro, vou precisar de recurso material, vou precisar de recurso tecnológico. Mas todos esses recursos, eles por si só não vão conseguir gerar um resultado esperado sozinho. Eu vou sempre precisar da atuação e da ação das pessoas. Então, sem pessoas não tem como, né? Nenhuma organização existe sem pessoas trabalhando nela. Então, ainda voltando no quadro, assim, uma organização que tem o foco na gestão de pessoas, ela está agindo de uma maneira estratégica, porque é através das pessoas que ela vai conseguir atingir esse objetivo. E esse através das pessoas, ele precisa também ser feito de uma maneira planejada, ser feito de uma maneira, né, organizada. E esse planejamento, essa organização, ele vem dessa gestão, né, da gestão do planejamento, da organização, da direção e controle dessas pessoas que trabalham dentro dessa organização, como, por exemplo, a escola. Então, se eu tenho esse foco na gestão de pessoas, eu já estou agindo estrategicamente. E quando nós falamos da gestão estratégica de pessoas, é que tudo que eu vou fazer relacionado à gestão de pessoas, ele tem que estar vinculado com esse objetivo maior da organização. Então, se eu quero ser, por exemplo, uma escola inovadora, a minha gestão de pessoas deve ajudar essa escola a alcançar isso. Não pode estar desvinculado. Então, esses dois conceitos, eles são muito importantes e eles estão sempre, a todo tempo, ali em conjunto. Voltando no quadro, de acordo com o Chiavenato, organizações e colaboradores formam uma relação de interdependência. E por que de interdependência, né? Porque a organização, a escola, ela tem os seus objetivos, mas as pessoas também têm objetivos, necessidades que elas vão buscar atender através do trabalho que ela exerce. Então, as pessoas, por exemplo, têm o objetivo de se satisfazer profissionalmente, né? O objetivo de se relacionar com outros profissionais, de realizar um bom trabalho, de se sentir satisfeito realizando esse trabalho. E isso também ele vai buscar ali dentro daquele trabalho que ele exerce dentro desse contexto ali da escola. Bom, então, já ali no próximo quadro, esse diagrama, ele nos traz o seguinte, né, quando a gente pensa aí na gestão estratégica de pessoas. Veja que aqui nós temos aqueles processos, né, que envolvem a gestão de pessoas, que é contratar, treinar, avaliar e remunerar. Na gestão estratégica de pessoas, nós vamos considerá-los, então, todos eles vinculados com aquele foco da estratégia organizacional, com o objetivo geral dessa organização, com o objetivo geral dessa escola. Mas, quando, então, eu contrato, eu remunero, né, esses processos, eles não são isolados. Quando a gente volta nesse quadro ainda, nesse diagrama,
a gente pode aqui perceber isso através dessa flecha, que ela vai aí nos dois sentidos. Então, esses processos, eles estão interligados, um está ligado no outro. Então, eu tenho que pensar isso de uma forma conjunta, de que maneira que eles vão se influenciar mutuamente. Então, já no próximo quadro, de acordo com Vergara, ela é também uma outra importante pesquisadora aí na área da gestão de pessoas, e ela coloca o seguinte, né, que uma equipe conduzida por um líder bem preparado e que se importa com pessoas são fundamentos da gestão de pessoas. Então, veja, aluno, a importância do gestor. Né? Então, quando a gente fala da liderança, a gente está falando daquele que está exercendo essa função de gestor da escola. Esse gestor, se ele está muito bem preparado, né, essa preparação dele para o gerenciamento, né, da escola, ele é de fundamental importância para que essa escola possa alcançar os seus resultados. Voltando nesse quadro, uma equipe, né, quando ele consegue conduzir muito bem a sua equipe, e dentro da escola a gente tem que lembrar que a gente não tem só a equipe dos docentes, nós temos todo o pessoal de apoio, né, nós temos todas aquelas outras pessoas que são não docentes, né, que são também pessoas e cargos e funções extremamente importantes e que dão apoio a essa atividade que é a atividade fim da escola, que é a educação, né, que é oferecer esse serviço educacional. Voltando então no quadro, então ele deve, né, conduzir essa equipe, deve ser um líder muito bem preparado, que se importa, né, com as pessoas e de grande importância para as empresas enfrentarem constantes mudanças. Então, perceba que é muito importante aí para que, por exemplo, a escola, ela consiga enfrentar as mudanças que vão aparecendo no seu contexto. E assim, a gente chega aqui na finalização desse conceito. Resolução de uma situação-problema. Nós vamos resolver uma situação-problema da empresa Empório Urbano. Convido você ao quadro para conhecer um pouco mais a respeito da empresa Empório Urbano. A Empório Urbano, ela é uma empresa familiar, ela atua no ramo de produtos importados, né? Então de eletrônicos e games. E ela aí, o seu gestor é o senhor Rui, né? Que é o diretor da empresa. Então é uma empresa familiar que é então conduzida ali por uma família. E nesse segmento que ela atua, que é de eletrônicos e games, as mudanças são constantes, né? Porque a gente pode pensar assim, eletrônicos e games, né? Tecnologia, então está sempre mudando, né? Sempre novos produtos sendo lançados no mercado de uma forma muito rápida. Então aqui, né, a gente sempre tem novidade no mercado. Então voltando no quadro, constantes mudanças, requer ações que levem aos resultados esperados. E quais são esses resultados esperados pelo seu Rui? É crescer, é ser lucrativo, é se manter competitivo nesse mercado. Tá? E qual que vai ser, então, aqui, né, o público da Empório Urbano? É um público jovem e o pessoal que trabalha na empresa também é um público jovem. Por isso, ela está começando a investir nos seus colaboradores, né? Ele está preocupado aí com a gestão de pessoas. Voltando no quadro, um outro aspecto é que ela vem enfrentando muitas transformações decorrentes da globalização. Então, esse mercado é influenciado muito, né, pelos fatores da globalização, porque o desenvolvimento de tecnologia, importa produtos, né, trabalha no ramo de produtos importados, então a questão cambial, né, questão da economia, né, em diferentes mercados vai afetar a atividade dele. Voltando no quadro, que influencia os resultados, gerando muitas vezes crises organizacionais. Bom, então, qual que vai ser o desafio? Né? O desafio está colocado da seguinte forma, que a gente vai ajudar o seu Rui. Toda empresa deve estabelecer estratégias como metas a serem alcançadas. A Empório Urbano resolveu iniciar por compreender o que é a gestão de pessoas. Então, o desafio é explicar ao seu Rui como que ele pode trabalhar com a gestão estratégica de pessoas na sua empresa. Como que ele pode fazer isso? Então, a gente vai ajudar o seu Rui nesse sentido. Então, já ali resolvendo essa situação, problema, um aspecto extremamente importante nesse sentido é que compete a todos os gestores da empresa assumir o papel de gestão de pessoas. Então, o que significa isso? Se o seu Rui, ele tem lá dentro da organização dele
uma área, por exemplo, financeira, uma área comercial, né? Uma área, então, de gestão de pessoas. Quem que vai exercer essa função de gestão de pessoas? É só a área de gestão de pessoas? Não. Todos os gestores, vamos supor, ele tem um gestor lá que é financeiro, ele tem um gestor que é comercial, esses gestores, eles vão ter pessoas trabalhando com eles. E eles, então, vão precisar assumir também essa função de ser gestor das pessoas que trabalham com eles. Voltando no quadro. A partir disso, né, para que isso aconteça, então é dessa forma, né, que o seu Rui vai poder trabalhar com a gestão estratégica de pessoas, é preciso fazer o quê? É preciso, primeiro, então, descentralizar a área de gestão de pessoas. Não pode ficar centralizada na mão de uma única pessoa, ou do diretor, ou daquela área de gestão de pessoas. Todos os gestores que têm pessoas trabalhando com ele precisam exercer essa gestão de pessoas. Voltando, então, ali, para que isso aconteça, é preciso capacitar e sensibilizar esses gestores. Eu preciso, então, capacitá-los. Eu preciso dar condições para que eles assumam essa responsabilidade pelo seu pessoal. Então, capacitar e sensibilizá-los. Sensibilizá-los no sentido de mostrar para eles, né, o quanto que é importante eles assumirem essa posição. Ainda ali, que devem passar, então, a área de gestão de pessoas deve passar a atuar mais como uma consultoria interna. O que é essa consultoria interna? Né? A área de gestão de pessoas, ela dá suporte para as demais áreas. Vamos pensar, por exemplo, na escola. O gestor da escola, se ele tem, né, outras pessoas que, por exemplo, trabalham ali com ele e que tem outras pessoas subordinadas a ele, pode ser um coordenador pedagógico, pode ser alguém responsável pela biblioteca, alguém responsável pela parte da cantina, né, da cozinha. Ele deve, então, dar suporte para essas pessoas para que elas possam exercer essa função com as pessoas que trabalham com ela. Então, são eles que devem liderar, são eles que devem conduzir a sua equipe e lidar com todas as questões que envolvem o gerenciamento da sua equipe. Voltando, então, ao quadro. Então, é muito importante, né, que o seu Rui, aí nesse contexto da gestão estratégica, ele mude, ele migre, né, do controle para o comprometimento dos colaboradores, assumindo então uma postura dentro da organização e os demais gestores também, não de controlar as pessoas, mas de gerar comprometimento. E essa é uma questão importante porque no lidar com as pessoas, tudo aquilo que a gente vai fazendo vai tendo um efeito, vai surgindo um efeito do outro lado. Nós estamos falando de relacionamento entre as pessoas. Então, qual que é o efeito? A gente deve sempre pensar qual que é o efeito que eu quero produzir. Eu quero produzir um efeito de subordinação, de pessoas submissas. Então, se eu exerço muito controle e sou muito autoritário, é isso que eu vou conseguir. Eu dificilmente vou conseguir pessoas comprometidas, participativas, quando eu exerço uma gestão muito autoritária e muito controladora. As pessoas vão acabar se submetendo, assumindo uma posição muito mais submissas, né, de aceitar e cumprir ordens. Então, esse posicionamento também deve ser pensado, né, de acordo ali com as necessidades da organização, mas sempre pensando nessa busca do comprometimento, né? Então, as empresas cada vez mais têm buscado o comprometimento e a participação das pessoas não só nas suas atividades, mas na empresa como um todo. Por quê? Porque cada vez mais se tem percebido que esse é um recurso diferente dos demais, né? E que faz a diferença, que é essa capacidade dos indivíduos de poderem contribuir com o quê? Com a sua inteligência, com aquilo que eles conhecem, de toda essa diversidade e singularidade de cada um, com as diferenças. Então, como aproveitar tudo isso dentro da organização? Não é de uma forma controlada, né? Exercendo um controle muito rígido. Tá? É de uma forma muito mais democrática. E, para isso, também o seu Rui ele vai precisar sensibilizar e capacitar os gestores para que eles possam atuar dessa maneira junto com as pessoas que trabalham na sua equipe. Então, ele tem que fazer isso e sensibilizar e capacitar e preparar essas pessoas. E assim a gente chega aqui na finalização dessa situação-problema. Agora eu vou convidar você, aluno, para um momento de interação.
Eu gostaria então que você enviasse dúvidas, comentários que você tem até aqui e daqui a pouquinho eu volto para poder responder ou comentar então o que você enviou.
Não temos nenhuma dúvida, nenhum comentário, então vamos prosseguir. Globalização. Esse é um conceito bem importante. Aliás, né, não é um conceito, é um fenômeno. Né? Além de ser um conceito, é um fenômeno. E é um fenômeno, não é um fenômeno recente, é um fenômeno que já acontece há muito tempo. Ele só se intensificou nos últimos anos, né, nas últimas épocas, aí, né, nessa última época. Mas ele está muito relacionado com o desenvolvimento tanto dos meios de transporte quanto dos meios de comunicação. Porque são dois aspectos que fazem com que a gente consiga se aproximar de locais muito distantes geograficamente, né, de onde nós estamos. Então, através dos meios de transporte, a gente consegue se locomover, né, para lugares distantes e isso nos aproxima de outras regiões, de outras culturas, de outros países. E o meio de comunicação também, né? A gente se comunica de uma forma muito mais fácil com esses locais distantes. Então, convido você ao quadro, aluno, para a gente tratar desse fenômeno, né, da globalização. A globalização, ela é caracterizada pelo processo, então, que interliga países, né, em suas diferentes políticas, culturas, economias, entre outros fatores. Então, essa interligação, a gente pode pensar nessa aproximação, que é, né, ocasionada justamente por isso, né, pelo desenvolvimento aí dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Então, perceba que a globalização é um fenômeno que já acontece há muito tempo, né? A gente pode pensar desde a época das navegações, o desenvolvimento também de tecnologias aí de comunicação como o telefone. Então, isso foi aproximando e interligando culturas, interligando a economia, né? Porque o que acontece no mercado acaba influenciando o outro mercado. Regiões muito distantes, né? São influenciadas por essa questão da proximidade. Então, ainda nesse quadro, a gente vai ver que o que diferencia as conexões em nível global nos últimos anos é a expansão dos sistemas de comunicação. Então, a gente pode pensar que, tudo bem, né, o meio de transporte, ele também foi se modificando ao longo desse tempo e a gente tem a possibilidade, por exemplo, de percorrer, né, grandes distâncias, às vezes de uma maneira muito mais rápida, através do avião, do que era, por exemplo, com os navios, né? Mas a comunicação, ela teve uma expansão muito maior, né, do que os meios de transporte em relação a essa intensificação dessa proximidade. Então, isso, né, teve aí e tem um impacto muito grande para as organizações, porque a gente pode deslocar, né, a nossa produção, as organizações, né, as empresas, elas podem deslocar a sua produção para locais muito distantes, principalmente aquelas que estão baseadas na sua produção em informação. Então, toda aquela atividade, todo aquele trabalho, por exemplo, que é feito e que está muito baseado em informação, em dados, né, que trabalha com dados e com informações, é muito fácil, por exemplo, eu não preciso estar aqui no Brasil, né? Eu posso estar lá na China, eu posso estar na Índia e fazer um trabalho que vai ser consumido aqui no Brasil, né? Então, eu posso deslocar. Por quê? Porque a gente consegue transmitir a informação de uma maneira muito mais rápida, muito ágil e muito precisa. Então, ali no quadro, o que nós vamos ver, né, aqui em relação à globalização? Qual que é o impacto da globalização? O impacto é que a gente consegue ter acesso a produtos e serviços importados com maior facilidade do que antes. Isso acaba também, né, que é uma questão, então, de competitividade para o mercado. Como eu disse, não é só uma competitividade por produtos, mas também é uma competitividade em relação à mão de obra, né, em relação a onde que eu vou, então, contratar ou buscar ou alocar minha mão de obra para oferecer, né, esse serviço, principalmente o serviço que eu quero ofertar. Então, por exemplo, a gente pode estar muito distante geograficamente, mas nós estamos conectados por via, né, de meios de comunicação avançados e que me permite estar aqui, muito distante de vocês, mas estar oferecendo o serviço de educação. Ali no quadro, então,
A grande competitividade, aliada a essas novas e crescentes tecnologias, fez com que os empresários começassem a visualizar formas de obter mais lucro. E muitas vezes essa forma de obter mais lucro é alocando essa mão de obra em locais onde ele vai ter um menor custo, né? Bom, então ali no próximo quadro, o que a gente vai ver aqui em relação a isso, né? Como isso, né? Substituindo a força de trabalho humana por máquinas, então também essa questão da intensificação, né, da utilização de máquinas, substituindo o homem, né, principalmente nisso que a gente aí vê do processamento de informações, voltando nesse quadro, que podem fazer o trabalho de muitos homens em menos tempo, isso desde lá da Revolução Industrial, isso já acontece, e o resultado é que essa situação gerou um problema de ordem social, com a precarização do trabalho. Então, o atual cenário organizacional transforma completamente o papel da gestão de pessoas. Então, é algo que a gente tem que refletir em relação a como que a gente vai gerenciar esse recurso, considerando também esses aspectos que a gente tem que cuidar do aspecto humano dentro da organização. Então, a globalização ela tem esse impacto. E assim a gente chegou, né, finalizando esse conceito da globalização. Mudanças na área de RH. Nós vamos então agora conhecer um pouco a respeito dessas modificações que foram acontecendo ao longo do tempo na área de recursos humanos. Ali no quadro, né, nós vamos falar aqui dessa transformação do RH, que antes os colaboradores eram vistos como recursos que deviam atender à evolução, né, à execução das tarefas, que deveriam atender então essa execução das tarefas com obediência sob ordem de chefes autoritários. Então isso lá na época, por exemplo, da Revolução Industrial, e isso se estendeu ao longo de muitos anos, era assim, né, que era considerado. As pessoas eram consideradas como mão de obra, como um recurso ali e que tinha, né, que realizar as tarefas. Então era contratado para fazer e não para pensar. Agora, né, voltando ali no quadro, o colaborador, ele é parceiro da organização, ele contribui com a sua expertise em prol dos melhores resultados organizacionais. Então, veja, ele contribui, né, também com a sua inteligência em prol dos resultados organizacionais. E como que isso foi se modificando, né? A gente vai conhecer aqui um pouco acerca disso, estudando alguns períodos, né, alguns períodos ali que marcaram, né, uma mudança, uma modificação nesse posicionamento da maneira, então, como as organizações passaram a gerenciar esse recurso importante que são as pessoas. Então, convido você ao quadro. Nos anos, a gente vai pegar esse período dos anos de 1900 a 1950. Então, esse período é marcado pelo quê, né? A gente pode pensar aqui, lá na Revolução Industrial, né, até a Segunda Guerra Mundial. A gente tinha um foco muito aqui do departamento pessoal, né? Então, esse departamento pessoal era esse foco muito na parte burocrática, as pessoas eram vistas como mão de obra. Então, essa mão de obra, né, esse trabalhador que ele vinha ali oferecer, né, uma força de trabalho. E por que os aspectos burocráticos, né, imperando as ordens e rotinas? Porque também começaram a ser desenvolvidas as leis, a legislação para regulamentar essa nova forma de trabalho. Então, quando lá na Revolução Industrial, nos primeiros anos, primeiras décadas, a gente não tinha ainda uma regulamentação, uma lei, né, que estabelecesse e que desse aí uma ordem nessa relação do patrão e do empregado. Quando ela começou a acontecer, a preocupação das empresas foi estruturar uma área que pudesse dar conta disso, que pudesse, então, fazer com que essas leis fossem cumpridas. Então, aqui a gente tem esse foco muito mais nessa parte burocrática. Vamos, então, voltar ao quadro. Nós temos, então, de 1950 a 1990, que também é uma época que marcada pelo final da Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos, então, esse repensar das formas de administrar, a reconstrução do Japão com auxílio ali dos Estados Unidos. Nós tivemos, então, muitos modelos, né, de gestão aparecendo, sendo construído. Principalmente, eles começam lá dentro da indústria, mas depois eles são incorporados
nos outros setores também, como comércio e na prestação de serviço. E esses novos modelos, eles exigiam uma participação muito mais ativa do trabalhador. Não era somente ele oferecer a sua força de trabalho, mas ele tinha que trazer também o seu pensamento, ele tinha que pensar a respeito do trabalho que ele exercia. E não só pensar, mas propor melhorias, melhorias contínuas, né? Então, a gente teve lá no Japão a filosofia da qualidade total. Então, essa maneira de gerenciar as pessoas, ela vai se modificando. Isso também vai exigir do próprio gestor um posicionamento diferente. Então, voltando nesse quadro, a gente passa para o Departamento de Recursos Humanos. As pessoas, então, como recursos, um ambiente repleto de mudanças, ocorre essa necessidade de adaptação, né, a esse novo ambiente, né, de negócios. E a gente vai ver agora um outro período, que é após 1990, onde nós vamos ter o Departamento de Gestão de Pessoas. As pessoas, então, vistas como parceiros, o mercado de serviço, ele ultrapassa o industrial. Então, vamos entender um pouquinho desse contexto. Perceba, aluno, que o contexto, ele vai influenciar a maneira, né, que as organizações, então, vão gerenciar, vão construir modelos para o seu gerenciamento. Porque para fazer frente a essas exigências do mercado. Então, fatores foram se modificando, tecnologia foi sendo desenvolvida, questões, né, políticas, econômicas, ambientais, foram demandando das organizações um posicionamento diferente, uma maneira diferente de ser gerenciada. Ainda nesse quadro, as empresas começam a adotar, então, unidades de negócio, olhar para suas áreas, né, como unidades de negócio. Então, esse extremo dinamismo e turbulência e modelos exige, então, né, modelos mais ágeis e mais flexíveis, essas necessidades de mudança constantes. Tudo isso faz com que também eu tenha que repensar a maneira como eu vou gerenciar as pessoas. Eu preciso mais do envolvimento das pessoas nessa participação do pensar, né, dentro da organização, de utilizar a sua singularidade, utilizar a sua diversidade, né, e a sua inteligência para construir novas formas de trabalho. Bom, então, ali no próximo quadro, o que nós vamos ver é que o melhor caminho para fazer frente, né, a essas questões que estão aí é estruturar e se adaptar às mudanças, agindo com planejamento e estratégia em busca dos resultados. Esse é o melhor caminho para as organizações enfrentarem, né, toda essa turbulência, essas mudanças constantes. Empresas, então, que acreditam que seus colaboradores constituem seu maior valor, praticam a melhor forma de gestão de pessoas, né? Então, porque é através das pessoas que eu vou conseguir fazer frente a esses desafios, né? Poder pensar em novas formas criativas, né, para me manter no mercado e para fazer frente a esses desafios. Ainda no quadro, as diferenças entre essas visões, né, entre as visões sobre o fator humano nas organizações, evidencia como é o tratamento dado às pessoas. Então, nós podemos encontrar ainda em muitas organizações uma visão das pessoas como, né, um recurso, como uma mão de obra, como uma força de trabalho. E esse posicionamento, né, da gestão, e quando a gente fala da gestão, é do próprio gestor, a maneira como ele percebe, como ele lida, né, com as pessoas dentro daquela organização, é que vai dar o tom da gestão, é que vai dar esse foco, né? Qual que é o foco que ele vai colocar ali na gestão? Ele pode sim ter ali uma gestão muito voltada para cuidar somente da parte burocrática e rotineira. Então, muito mais com esse molde ali que a gente viu do departamento pessoal. A gente ainda tem muitas organizações que atuam dessa maneira. Então, para trabalhar de uma forma mais estratégica, é preciso modificar esse posicionamento e passar a perceber as pessoas como recursos importantes. E assim a gente chega aqui ao final dessa contextualização. Competências. Nós vamos, então, conhecer esse conceito das competências e como que ele está articulado à gestão de pessoas e à gestão das organizações de uma maneira geral. Então, vamos lá no quadro entender primeiro que competências, né, quando a gente pensa assim, competência, a gente pode logo pensar numa pessoa competente, que é aquela pessoa que consegue
que é muito boa na atividade que ela faz. Mas aqui a gente vai falar também da competência organizacional, não só da competência relacionada à pessoa, mas da competência organizacional. Então, voltando no quadro. Então, você pode pensar aí na competência da escola. A partir da década de 80, o termo competência ele vem sendo bastante empregado nas empresas, né? Passou a ser bastante empregado nas empresas. E no aspecto organizacional, elas são, né, as competências são aquelas necessárias para manter o negócio atuante. Então, quando a gente pensa na escola, a gente pode pensar quais são as competências que a escola precisa ter para ela se manter atuante. Voltando nesse quadro, nos anos 90, esses dois autores, eles complementam apresentando um novo conceito, além da competência, mas eles vão falar de competências essenciais. Então, o negócio ele precisa ser competente, mas ele tem que ter algumas competências que são essenciais. Então, a gente pode pensar também, na escola, quais seriam essas competências essenciais, que é aquela que não pode, né, que a escola não pode deixar de ter, para que ela possa exercer a atividade dela. Então, lá no próximo quadro, ainda pensando nessas competências organizacionais, ao se construir, né, então eu vou construir quais são essas competências que eu preciso ter na escola, e ao se construir as competências organizacionais, deve-se seguir 3 critérios, que são esses 3 critérios aqui. Contribuir para que seja agregado valor ao cliente. Então, a competência organizacional, ela precisa contribuir para que seja agregado valor ao cliente. Quem que é o cliente da escola? É aquele público que vai, então, consumir esse serviço, né, que a escola está ofertando. Então, contribuir para que seja agregado valor, para que eu ofereça sempre, esse agregar valor é oferecer o melhor, é oferecer algo mais do que simplesmente aquilo que eu estou me propondo, é sempre ser o melhor. Voltando ali, no segundo aspecto, então essa competência ela precisa contribuir para isso, para que eu ofereça o melhor. Ela tem que representar um nível de diferenciação. O que é esse nível de diferenciação? Diferente do quê? Diferente das demais, diferente daquilo que já existe aí. Então tem que ser uma competência, né? As minhas competências organizacionais, ela tem que ser algo que ajude eu a oferecer o melhor e eu oferecer algo diferenciado. Voltando no quadro, um outro aspecto é prorrogar a vantagem competitiva da organização. O que é essa vantagem competitiva? É justamente aquilo que me torna melhor do que o outro, aquilo que é difícil, né, para alguém copiar. Então, ela tem que contribuir para prorrogar essa vantagem competitiva, para que essa vantagem, isso que eu faço de melhor, ele se sustente por muito tempo. Então, essas competências organizacionais, elas têm que ajudar nesse sentido. Já no próximo quadro, nós vamos falar então das competências individuais. Bom, então quando eu tenho a competência organizacional, eu vou pensar na escola, mas para que a gente possa colocar isso em prática, isso realmente ser palpável, né, se transformar naquilo melhor, que o meu cliente ali, aquele que vai usufruir do serviço da escola, ele possa mesmo usufruir disso, isso vai ter que ser praticado. Isso vai ser praticado pelas pessoas que trabalham ali. Então, eu tenho que fazer uma relação, um desdobramento dessas competências que são organizacionais até no nível individual. Eu tenho que pensar, bom, se a escola precisa ter essa competência, por exemplo, de inovação, vamos pegar uma competência de inovação, eu tenho que pensar cada elemento que vai trabalhar na escola, que competências que ele precisa ter para poder ajudar essa escola a, então, ser inovadora. Então, ali no quadro, nós vamos falar das competências individuais. As competências individuais no nível do indivíduo, ela é representada pelo conhecimento que esse indivíduo tem. Então, quando a gente pensa no conhecimento, nós podemos pensar nesse conhecimento formal, né? Então, olha, ele é pedagogo, ou né, ele fez alguma outra licenciatura, quando a gente pensa no professor, ele é bibliotecário, né? Então, essa formação, esse conhecimento que ele tem. Voltando no quadro, um outro aspecto que compõe a competência é a habilidade. A habilidade é o quanto que eu tenho de experiência, né, o quanto que eu já pratiquei colocar esse conhecimento em prática, né, o quanto tempo. Então, é a experiência que eu tenho em pôr esse conhecimento em prática. Ainda ali no quadro tem um outro aspecto muito importante em relação à competência, que é isso também que é de inovador, né, desse conceito, que é incluir a atitude. A atitude, ela diz respeito, a gente pode pensar na disposição, né? Nessa vontade, nessa disposição que a pessoa tem, então, de
poder aplicar o seu conhecimento, né? E através ali da sua experiência, da sua habilidade. Então, a atitude é um aspecto muito importante dentro da competência. Então, ainda nesse quadro, a gente vai ver que é a partir da conciliação, então, entre as competências individuais e as organizacionais, é que esses objetivos são de fato alcançados. Então, os objetivos da escola, os objetivos de qualquer organização, eles são alcançados quando a gente alinha essas duas coisas. Então, perceba, aluno, que nós precisamos sempre ter uma definição de objetivos e de competências para aquela organização, para aquela escola. E só quando eu sei, né, o que a escola quer com a sua atuação, é que eu vou poder fazer essa ligação com o que eu espero das pessoas, como que essas pessoas podem contribuir para o que alcança esse resultado. Se eu não tenho isso definido, fica muito difícil, né, eu cobrar ou eu alinhar isso em relação ao que eu vou querer das pessoas, né, o que eu vou ali estar buscando como resultado no nível individual de cada colaborador. E quando a gente fala de competência, a gente também utilizado uma analogia, né, uma metáfora aí, que é a árvore das competências. Então, lá no quadro, nós vamos falar aqui da árvore das competências e a gente pode pensar nessa árvore, ela tem a copa, ela tem o tronco e ela tem a raiz. A copa seria a habilidade. Então, a habilidade é o saber fazer. É onde estão, a gente pensa lá na copa, é onde estão os frutos. O tronco é o conhecimento, né? O conjunto de informações. E a raiz é a atitude. E a atitude, ela está influenciada pelos valores, pelas crenças, pelos princípios, né? Então, a gente pode pensar aí nas competências, né? E quando a gente fala aqui das competências individuais, usando essa metáfora. Então, ela não está disjunta, né? Elas estão ali em conjunto o tempo todo. Para que eu consiga obter frutos, né, é preciso que eu tenha atitude, é preciso que eu tenha conhecimento e que eu consiga saber fazer com isso, né? Saber fazer com essa atitude, com esse conhecimento para gerar frutos. Ah, então, esse conceito de competência ele vai sendo incorporado dentro da gestão. E assim a gente chegou no final dele aqui. Empório Urbano, compreendendo as mudanças, nós vamos solucionar uma situação, um problema. Então, convido você ao quadro e nós vamos aqui na Empório Urbano, que é uma empresa de produtos importados de eletrônicos e games, que é administrada pelo Seu Rui. E o desafio vai ser o seguinte, o Seu Rui é o diretor da empresa e ele já compreende melhor a importância da atuação estratégica na área de gestão de pessoas. Ele quer, então, dar continuidade a esses trabalhos e tomar as melhores decisões. Bom, então, o desafio é levar o Seu Rui a compreender os processos de mudança e de que forma acontecimentos tão distantes podem afetar a administração do seu negócio, impactando o seu pessoal, né? Então, como que, por exemplo, acontecimentos que estão muito distantes, né, da realidade dele, da cidade dele, ali onde ele atua, pode impactar o negócio dele. Bom, se ele trabalha com produto importado, a globalização, né, vai, obviamente, refletir muito no negócio dele, vai influenciar muito. Então, por exemplo, uma variação cambial, né, uma mudança na economia de países como se ele importa produtos eletrônicos e games, pode ser que ele importe da China. Então, alguma mudança nos mercados, né, pode impactar muito o negócio dele. Bom, então, ali no próximo quadro, resolvendo. A gente deve explicar e apresentar os seguintes pontos para o Seu Rui. Quais são esses pontos? O conceito de globalização, né? A globalização, o conceito e impacto sobre a gestão de pessoas. Agimos localmente, mas temos que ter em vista as tendências globais. Então, o que está acontecendo nesse mundo globalizado? Principalmente quando a gente fala de pessoas, na gestão de pessoas, muitas vezes, né, as organizações elas estão alocando, né, a sua produção, a sua forma, né, de contratar pessoas de uma maneira diferente, não só pensando mais numa competitividade, né, numa competição, agora não é só mais
localmente, né, os trabalhadores não competem mais só localmente com a mão de obra, mas também com pessoas que estão em regiões muito distantes. Eu posso, então, realizar o meu trabalho, principalmente quando eu lido somente com transmissão de informação, né, através, então, de tecnologia, baseado em tecnologia, eu posso alocar o meu trabalho em qualquer parte do mundo. Então, eu posso contratar funcionários que estão muito distantes da minha realidade, geograficamente, para exercer uma atividade. Porque os meios de comunicação, eles estão muito rápidos e muito precisos. Voltando no quadro, os novos papéis da gestão de pessoas também é muito importante, né? Ali que o Sr. Rui, ele fique atento a isso, a esses novos papéis da gestão de pessoas, né? Que passa dessa posição muito burocrática, né, para uma posição muito mais estratégica. E ele deve, então, aí também preparar a sua empresa para isso, né, estabelecer, então, uma maneira aí de gerenciar os seus colaboradores, levando em consideração isso. Ainda nesse quadro, o melhor caminho é sempre adaptar as mudanças, agindo com planejamento, com estratégia, né, em busca de resultados. E como que o Sr. Rui pode fazer isso? Justamente incorporando esse conceito de gestão estratégica dentro da empresa dele. Essa gestão estratégica leva o gestor a pensar no longo prazo, leva ele a considerar esses aspectos que estão fora, né, daquele ambiente, só do muro da empresa dele, e não só do muro da empresa dele, mas também fora, por exemplo, do contexto nacional, né, do contexto regional, pensar no que está acontecendo, né, essas variáveis que estão presentes dentro do ambiente organizacional. E isso, né, então, novamente, economia, cultura, todas as mudanças que vêm acontecendo, que podem impactar o negócio dele. Uma outra questão, quando ele pensa de uma maneira estratégica, é ele se preparar para enfrentar isso. Então, ele conduzir um planejamento com foco no resultado do que ele quer lá no futuro. E nisso, ele, então, incorporar a gestão das pessoas. Como que ele vai gerenciar as pessoas, estabelecendo políticas, né, de gestão de pessoas em relação à maneira de contratar, né, o que ele vai fazer, por exemplo, qual a política que ele vai adotar na empresa dele para a contratação do seu pessoal. Essas políticas, elas vão nortear as ações que ele vai, então, ter dentro da empresa dele. Por exemplo, se a gente pode pensar numa escola, quais são as políticas, né? Uma política de gestão de pessoas, que pode ser a política de contratação. Se eu tenho uma escola que é uma escola pública, ela já tem isso definido legalmente. Então, ela tem que obedecer essas leis que já estão definidas pelo governo. Essas leis, elas podem mudar? Elas podem. Então, eu tenho que me preparar para o impacto que isso pode gerar dentro da atuação da minha escola. Se eu sou uma empresa privada, eu também tenho algumas leis que eu preciso obedecer, mas a empresa ela tem mais liberdade para adotar algumas políticas de contratação. Eu vou contratar por indicação, posso contratar parentes, são políticas que direcionam a ação dela nesse sentido. E essas políticas, elas não estão desvinculadas e não podem estar desvinculadas do foco estratégico daquela escola. Então, ela tem que ajudar a escola a alcançar esse resultado estratégico que ela estabeleceu. Então, não é só a política de contratação, mas a política de remuneração. Por exemplo, qual a política de remuneração que eu vou adotar, de benefícios, né, para recompensar esse trabalhador, no sentido também de mantê-lo. Quais são as políticas que eu vou adotar na minha empresa para manter a saúde do trabalhador, para manter a qualidade de vida desse trabalhador que atua dentro da minha escola? O que o gestor ele vai propor, né, de ações que ele vai pensar e que vai fazer parte da cultura dessa escola, que vai fazer parte da gestão. Não são ações isoladas, não só isoladas no sentido de serem pontuais, somente num único momento, e não são isoladas no sentido de estar relacionada a esse foco geral, né? No âmbito, por exemplo, dentro da escola, no contexto educacional. Então, isso tem que me ajudar a entregar o melhor serviço educacional para aquele público que está
ali no qual eu estou atendendo. Tá? Então, ela tem que estar sempre vinculada, não pode ser ações isoladas, somente cuidando, por exemplo, de um aspecto burocrático ou mesmo pensando nesse apagar incêndio, né? Fazer ações pontuais. Por isso, essa importância do gerenciamento estratégico e do gerenciamento estratégico também das pessoas dentro da organização. Dessa forma, a gente consegue orientar o seu RUI a poder adotar essa postura dentro da organização dele. Bom, chegamos no momento de interação e eu vou convidar você, aluno, a participar do Kahoot. Nós vamos fazer aqui um Kahoot, né, para que você possa, então, participar aí com a gente, tá? Então, eu vou colocar aqui no quadro para você. E você tem aí o PIN, então vou convidar você, né, a poder aí entrar, né, no nosso jogo aí no Kahoot, porque nós vamos aqui abordar, né, algumas questões que vão trazer ali os conceitos que a gente trabalhou ao longo desse nosso primeiro encontro. Então, convido você a ir se inserindo aí para que a gente possa iniciar o nosso jogo. São 3 questões bem bacanas, são questões de múltipla escolha e vai ter uma questão também de verdadeiro ou falso. Nós já temos a Kátia, né, que está aí. Vamos ver. Nolepa, acho que é isso, Paraná. Sejam bem-vindos, já temos 2 jogadores. Vamos lá, pessoal, entrando. O Renan de São Paulo. Quem mais está aí junto com a gente? Vamos lá, daí nós vamos ver o quanto que vocês aí estão afiados nesses conceitos que foram trabalhados aí nesse nosso encontro de hoje. Vou aguardar um pouquinho mais para que vocês possam ir entrando. A Catiele de São Paulo, seja bem-vinda. Já temos o Renan. Tem o pessoal de Arapongas, é isso que eu vi ele aparecendo. Camila Cardoso. Entrou alguém com o número do PIN, 728373, a Kátia, o Carlos, aqui do Paraná. Sejam bem-vindos. Quem mais? O Marcelo, Camila Cardoso. Já temos 9. Vamos aí aguardando. Mais um minutinho. Já temos 10. A Jéssica de Santa Catarina, a Ana e Cia. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Quem mais, pessoal? Vamos entrando. Mais um, Antônio, lá do Acre. Que legal, Antônio. Seja muito bem-vindo. Vamos esperar mais um pouquinho. Mais alguns minutinhos para ver se mais alguém entra. Será que vamos ter mais alguém aí? A Camila de Breves, a Carol do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos, já temos 12, mais um minutinho, mais um pouquinho, para ver se entra mais alguém. Já temos 12 jogadores, vai ser bem bacana. Então vamos lá, pessoal? Então acho que já dá para a gente começar. Acho que não vai mais entrar ninguém. Então vamos lá, começando. Qual que é, então, essa primeira questão? A empresa que assume uma visão estratégica na gestão de pessoas considera as pessoas como mão de obra, parceiro, recursos ou trabalhadores? Então, vamos respondendo o que vocês acham. Como, então, que a empresa que tem essa visão estratégica considera as pessoas? Vamos ver, tivemos 12 respostas corretas. Todo mundo acertou, que beleza, pessoal. Todo mundo aí afiado. Então, o Renan de São Paulo está lá na frente. Então, vamos lá para a próxima. Preparados? A segunda, considerando a árvore das competências, o tronco da árvore, ele está relacionado com o quê? Com conhecimento, com valores, com habilidade ou com atitude? Pode ir respondendo, pessoal. Então, considerando lá a árvore das competências, aquela metáfora que a gente usou para falar, então, das competências individuais. O que será que o tronco aí ele corresponde? Ele está relacionado com o quê? Lá, acabamos, temos 12 respostas, 7 corretas, é o conhecimento, pessoal. Então, vamos lá ver quem está na frente, a Camila de Breves, parabéns, Camila. Vamos lá para a nossa última questão, que agora é de verdadeiro ou falso, pessoal. A gestão de pessoas envolve processos complexos que podem ser trabalhados de acordo com a necessidade organizacional. Isso é verdadeiro ou falso?
né? Será que a gente pode aí trabalhar com a gestão de pessoas, considerando as necessidades de cada organização? Ele envolve processos complexos, né? Vamos lá, vamos ver, já estamos chegando, todo mundo respondeu, 13 respostas corretas, todo mundo respondeu corretamente. Muito bem, Camila de Breve, São Paulo, parabéns aí. E você foi a campeã, depois a Kátia, né, e a Ana também. Então, parabéns para vocês, pessoal. Muito bacana, muito obrigado pela participação de vocês. E agora, então, nós vamos momento de interação. Então, eu convido você, aluno, a enviar dúvidas, comentários, né? Logo após aqui o Kahoot, pode ser que você tenha alguma dúvida, também queira fazer algum comentário, mas também a respeito de tudo que foi trabalhado nesse nosso encontro de hoje. Eu vou dar um tempinho e daqui a pouquinho eu volto. Então, encaminhe lá. Então, voltando, nós não tivemos nenhuma dúvida, nenhum comentário, né? Acredito que para vocês ficou bem tranquilo, então, isso que a gente trabalhou. Então, somente recapitulando, quais são aí os conteúdos que nós, então, trabalhamos nesse nosso encontro. Você foi capaz de compreender o conceito de gestão de pessoas, também de estratégia empresarial, né? O quanto que ela é importante aí,
E também essa ligação da estratégia empresarial com a gestão de pessoas, através da gestão estratégica, as competências, a globalização, né? Então, são conceitos aí muito importantes que você pôde aprender e como que as mudanças também foram acontecendo nesse posicionamento da gestão de pessoas nas organizações. O quanto que é importante a gente ir migrando, né, desse aspecto mais burocrático para uma gestão mais participativa e mais estratégica. Então, nós chegamos no final desse nosso encontro e nós nos encontramos, então, numa próxima oportunidade. Até mais!